E aí, Adriano? E Conte-me aí? tudo, não esconda nada. Não vou dar spoiler, não. Boa. Vamos aguardar aí. Não, beleza. Ontem a gente fez o nosso primeiro webinar, a gente falou um pouquinho sobre os impactos no âmbito trabalhista. A speaker da vez ontem foi a Érica Mello, e hoje a gente vai falar aqui sobre esses impactos no segmento de turismo. Exatamente. Trazer um pouquinho do cenário atual, do que a gente tem vivido, das projeções para os dias à frente. Boa. E ontem também a gente aguardou um pouquinho, ficou aqui meio batendo papo, e começou por volta das 11h05. Eu acho que a gente pode seguir esse mesmo conceito e ir lá para 11h05, também para não atrasar as pessoas que já estão conectadas. Sim. Mais ou menos o conceito que a gente utilizou ontem, a gente vai usar hoje, que é o Adriano vai falar e aí perto do final a gente abre para perguntas e aí ele dá as respostas. O chat está aberto também, que a gente puder, quem quiser ir já escrevendo ou inserindo o seu questionamento, a sua dúvida, mas aí no final a gente repassa o chat com as perguntas que todo mundo tiver. Onze horas cravado. Já temos 30 participantes. Que legal, meu. Mega contente. Bom. Muito legal. Pessoal engajado, interagindo. Uhum. E tá impactando todo mundo, né? A gente precisa saber aí desses especialistas, de vocês especialistas, o que a gente vai fazer aí nos próximos dias. Qual a resposta do milhão, né? É verdade, mais ou menos isso. E esse é um projeto aí que a gente vai consolidar isso como um processo, né? Todo dia a gente vai abrir um webinar para falar sobre um tema específico de impacto aí para as empresas, no ponto de vista de um especialista. Então, hoje a gente está falando de turismo, ontem a gente falou de processo de direito trabalhista, né, com a Érica, e a ideia é que nos próximos dias a gente sempre vai divulgar nas redes sociais do escritório, PG Advogados, no Instagram também, no LinkedIn, Facebook, ou seja, todos esses canais. E também, quem quiser deixar seu e-mail aqui no chat, a gente coleta para disparar novidades do escritório para todo mundo. O PG Advogados é um escritório abrangente, né? A gente está aí há 24 anos no mercado e o posicionamento do escritório é um escritório abrangente, então a gente tem algumas áreas específicas. A parte de contencioso do escritório é bem forte, a gente faz um contencioso estratégico na massa para as pessoas, para as empresas. Então, hoje o escritório tem mais ou menos umas 40 mil ações ativas dentro do âmbito do consumidor. Então, assim, e tem bastante processos relacionados ao turismo. Por isso, a ideia de mostrar para vocês um pouquinho da nossa expertise, né, no ponto de vista do Adriano, que é um dos gestores aí do escritório, nessa frente.
outros gestores do escritório também, como a Ellen, que é a sócia fundadora, também vai ter a oportunidade para falar aqui conosco. O Gustavo também, a Patrícia Peck também, que é uma das heads de digital do escritório, também já está, a gente está colocando a agenda para os futuros webinars. A gente tem bastante conteúdo também que a gente disponibiliza. O escritório tem um podcast que é liderado pelo Gustavo Maganha e a Silvia Curado, e o Guilherme. E quem quiser seguir o podcast do escritório, chama Conectando Mentes Curiosas. E aí, ou seja, é bem interessante, lá já tem bastante conteúdo. Tanto é que o conteúdo que a gente fez ontem do Direito do Trabalho, a gente já disponibilizou ele em áudio, já podem baixar se vocês quiserem. E lá tem bastante coisa. A gente começou a falar de coronavírus lá, acho que em janeiro, já tem um episódio falando qual seriam os impactos nisso. Até a gente foi bem reconhecido, assim, porque a gente foi um dos primeiros a falarem, por conta de ter vários clientes de indústria, isso já estava lá fora e estava impactando aqui. Então, lá em janeiro, a gente já tinha um conteúdo relacionado a isso. Bom, Adriana, acho que já pode começar aí, pelo menos se apresentando. Já são 11 horas e 4 minutos. Acho que é legal você já dando um overview aí. Quem é o Adriano? Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todo mundo. Eu acho que muitas pessoas não me conhecem. Eu sou Adriano, o Wagner já fez iniciou a apresentação. Sou gestor jurídico de contencioso lá do escritório, trato da parte de consumidor. Hoje a ideia aqui é uma iniciativa do PG Advogados, a gente já começou ontem com o webinar de trabalhista. A ideia é mais a gente bater um bate-papo. De forma alguma, a pretensão nossa é exaurir o tema, porque o tema ele tem sido atualizado diariamente. Tão pouco lecionar a respeito do tema para vocês, é mais a gente trazer o que tem acontecido. É o que a gente vem enfrentando, o que a gente tem recebido, as nossas experiências, o cenário atual e o que a gente prevê para os próximos dias. Para contextualizar um pouco, nesses momentos de crise, a gente tende a passar por 4 etapas. Então, o corona ele começou lá na China no final do ano passado. A gente sequer sabia do corona, a gente começou a ouvir uma notícia aqui, outra ali. Ninguém estava preparado para isso. Então, a primeira etapa desse momento de crise é o quê? A gente negar a situação. Então, a gente nega que está acontecendo aquilo. Tem aquelas pessoas que entendem que é uma teoria da conspiração, que isso daí é forjado, não vai espalhar para o mundo. Só que o que acontece é que foi se espalhando rapidamente. Então, saiu da China, foi para o Irã, foi para Hong Kong, foi para o Japão, até que chegou na Itália. E o segundo momento dessa gestão de crise é o quê? A gente partir para o julgamento. Então, a gente sai da negação, a gente parte para o julgamento. Então, começa a aparecer aquela pulga atrás da orelha. Como a gente diz lá em Ribeirão Bonito, a gente começa a ficar cabreiro com o negócio. Então, foi isso que aconteceu. Eles começaram a julgar, não, será que está acontecendo mesmo? Só que ainda não aceitaram a situação. Então, teve um hiato da negação para o julgamento até aceitar o fato. A partir do momento que você aceita o fato, você tem que criar planos de ação para ele. Então, a gente partiu para o terceiro momento dessa gestão de crise, que é a aceitação, e para o quarto momento, que é a ação. Quando há um hiato muito grande dessa negação, do julgamento, aceitação e ação, a tendência é que os impactos sejam muito relevantes. Então, o resultado dessa crise ela tende a aparecer rapidamente. Então, um ponto positivo que a gente pode tirar aqui do Brasil é que a gente viu diversos outros países passando por isso antes da gente. Então, a gente teve a China, os países principais, a China, a Itália, a gente teve Estados Unidos. Então, a gente conseguiu, queira ou não queira,
sair da negação, passar rapidamente pelo julgamento e já aceitar o fato. Então, a nossa ação foi muito mais rápida do que em alguns outros países. Isso pode ter feito que a gente consiga, lá na frente, trazer um resultado minimamente não tão negativo quanto foi nos outros países. Então, quando a gente começou a perceber isso aqui? Isso foi em meados de fevereiro. Começou lá na Itália, saiu da China no final de dezembro, começou a ir para a Itália e a gente começou a sentir isso aqui lá para o meio de fevereiro, já com a notícia de que o vírus havia se espalhado pelo continente europeu. Então, um dos principais setores que foram afetados nesse primeiro momento foi o de turismo, porque as empresas, falando das companhias aéreas principalmente, as empresas tinham viagem para todos esses lugares, tinha para a China, tinha para a Europa, tinha especificamente para a Itália, então já começaram a chegar aqueles pedidos de cancelamentos de viagem em decorrência da pandemia do Covid-19. Como que as empresas começaram a agir nesse primeiro momento? Elas criaram salas de guerra dentro dos seus próprios departamentos jurídicos, seus próprios departamentos comerciais, para tratar do tema especificamente. Então, isso foi separado dentro das companhias e como vamos agir em relação a isso. Em regras normais, como a gente teria? Não, eu pedi um cancelamento de uma passagem, eu vou ter que pagar uma multa, porque contratualmente é prevista essa multa. Muitos casos, inclusive, quando você compra uma passagem promocional, por exemplo, você sequer tem o direito de cancelar, porque tem passagens que não são reembolsáveis. Eu vou pedir o adiamento de uma viagem, eu tenho multa também. Hoje em dia varia de R$300 por trecho, dependendo da companhia, dependendo do contrato. Passagens internacionais chegam a $300. Então, a gente tratando num cenário normal, sem que houvesse uma crise de pandemia, a gente teria aplicação de multas. Mas as empresas, já agindo antecipadamente, começaram a pensar o quê? Não, a gente vai receber diversos pedidos de cancelamento. As pessoas estão alegando força maior e a gente tem que ver uma maneira diferente de agir com essas pessoas. Tá. Eles começaram, então, a aceitar pedidos de cancelamento. A maioria das companhias, a gente tem conversado com bastante delas, então a gente tem atuado desde lá do início, quando eles começaram a sentir esse impacto, até esse presente momento. Eles começaram o quê? Não, ok. Para os países que forem considerados de alto risco de contaminação, a gente tem aceitado os pedidos de cancelamento, ok. E até então, lá no início de fevereiro, para a gente ver como que isso foi muito rápido, lá no meio de fevereiro, apenas a Itália, a China, Hong Kong e Japão, salvo engano, pela OMS, eram países declarados como de alto risco de contaminação. Então, a gente recebeu lá no começo uma liminar, por exemplo, de uma passageira, de uma consumidora, que tinha uma viagem para a França no dia 5/3, ela voltaria no dia 18/3. A gente recebeu uma liminar no dia 3/3 para que houvesse a possibilidade de ela alterar a passagem dela para o dia 21/12, agora de 2020, até 5/1 de 2020, sem qualquer custo adicional para ela, inclusive de diferença tarifária. O que a gente fez? Foi o primeiro caso que a gente recebeu, a gente sentou com a companhia, tratou todos os pontos, os pontos que a gente entendia cabível e que não entendia cabível ali, a gente entendia sim, ela teria o direito, em tese, de pedir a alteração, num cenário normal, com uma aplicação de multa, o contrato previa isso, tanto o contrato da agência de turismo quanto o contrato da companhia aérea, só que era uma situação atípica. A França, até então, pela OMS, não era considerado um país de alto risco de contaminação. Havia voos de lá para cá, de cá para lá, normalmente, estavam acontecendo normalmente. Então, a companhia falou, mas como que eu vou cancelar? É um pedido isolado. Mas se começarem a aparecer diversos outros pedidos desse mesmo sentido? Eu não consigo arcar com esse custo, sendo que eu tô fazendo o voo. Eu vou ter meu custo de voo, ok. A gente fez o quê? Preparou uma peça para despachar com a juíza, demonstramos que se houvesse necessidade dessa alteração de voo, ainda que fosse isentada a multa contratual, que as companhias já estavam admitindo isso, haveria certamente
a diferença tarifária. Ela comprou uma passagem para março, queria uma passagem mudar para dezembro, Natal, em Paris. Então, ela iria no dia 21 de dezembro, voltaria no dia 5 de janeiro. Ela passaria o Ano Novo, o Natal e o Ano Novo em Paris. Então, essa diferença tarifária a gente não conseguiria eximir a consumidora. A gente atravessou uma petição, ela foi suspensa, a liminar, até a ulterior decisão. Está suspenso o processo, os prazos estão suspensos em todos os tribunais, mas, no nosso entendimento, foi a atitude mais sensata da juíza nesse momento, porque não haveria uma urgência para a determinação dessa alteração nesse momento. A gente precisa ver como que vai acontecer. Contudo, o que acontece? Nesse ínterim de 5/3 até hoje, 20 dias, a maioria dos países foram considerados como alto risco de contaminação, inclusive o Brasil. Então, começou a chover pedidos de cancelamento, pedidos de alteração de voo. E as empresas se uniram com associações, a ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAV, Associação Brasileira das Agências de Turismo, e começaram a pensar numa alternativa. E que a maioria das empresas decidiram? Ok, vamos isentar de multa nos pedidos de cancelamento, vamos isentar de multa nos pedidos de alteração. Contudo, a gente não consegue devolver os valores pagos, porque senão as empresas vão quebrar. Então, as empresas têm um capital de giro para fazer a operação funcionar. Se elas tiverem que devolver esses valores e não tendo mais pedidos, para vocês terem uma noção, de lá para cá, os pedidos de voos, as novas contratações, chegaram a uma redução de 70% e a estimativa é que em breve chegue a 100%. A gente não tenha, num período, não sei, de uma semana, de 2 semanas, de um mês, sabe-se lá quanto, que as empresas vão parar a sua operação. Ninguém está mais comprando passagens aéreas, ninguém mais está reservando hotel, ninguém mais está indo de cruzeiro. Então, não só falando das companhias aéreas, o setor todo de turismo tem sido afetado com isso. Eu estava vendo uma reportagem há pouco, que na segunda-feira, o CEO da Accor, aquela rede de hotéis, ele disse que as operações dele reduziram 90%. E se continuar nessa toada, a tendência é que 300 hotéis sejam fechados no Brasil. Então, o cenário é crítico. O que as empresas começaram a fazer? Ok, no cancelamento, a gente vai fazer o quê? A gente vai conceder um crédito para que essa pessoa utilize o valor integral da passagem durante um ano. E nos casos de pedido de reacomodação de voo, de reagendamento do voo, a gente vai isentar de multa, contudo, com a necessidade que a pessoa pague a diferença tarifária na nova data que ela escolha. Ok, começaram a seguir desse jeito. Só que os consumidores ainda queriam cancelamento e a devolução dos valores. Começaram a judicializar os processos, as negativas de devolução. Então, começou a bombar isso. Começou a bombar. Houve a necessidade, então, da interferência estatal. Aí a gente começou a receber liminar. A gente teve um caso, por exemplo, que um consumidor, ele tinha comprado uma passagem de Porto Alegre para Curitiba, pagou R$280 na passagem, ida e de volta, preço condizente, barato até. Ele dividiu em 3 vezes no cartão, tinha pago a primeira parcela. Com a pandemia, com todo esse surto, e a partir do momento que chegou no Brasil, ele ligou para a companhia e falou: eu quero cancelar essa passagem. A companhia, nessa nova política, falou: eu consigo cancelar, só que eu te devolvo em créditos o valor. Não, eu quero cancelar e quero que, liminarmente, e quero que vocês cancelem as 2 outras parcelas do meu cartão. Não, a gente não consegue fazer isso. Judicializou. A gente recebeu uma liminar para que no prazo de 24 horas a companhia fosse compelida a cancelar as 2 outras parcelas do cartão dele sob pena de multa de R$500 dia com um máximo de 20 dias. Ou seja, por uma passagem de R$200, a companhia estaria sujeita a pagar uma multa de até R$10 mil. É razoável nesse momento? No meu entendimento, não. Então, a gente fica se perguntando, o que a gente aplica nesse momento? A gente aplica o CDC, a gente entende que o consumidor é parte vulnerável na relação, contudo, é um motivo de força maior, é um caso fortuito externo que a companhia não deu causa, a gente aplica o Código Civil,
o CDC ele não prevê essa excludente de responsabilidade pelo caso fortuito ou pela força maior. Contudo, a jurisprudência tem adotado esse entendimento de que o caso fortuito e a força maior ela é aplicável, inclusive, nas relações de consumo. Aí fica nessa. Não, mas o consumidor ele tem o direito, porque a força maior é para ele também. Ele tem o direito de cancelar? Tem. Só que a força maior é dos dois lados. O caso fortuito aconteceu para a companhia também. Então, se a gente não tiver uma razoabilidade nesses momentos, a coisa vai degringolar. Então, foi em razão disso que houve uma necessidade da interferência estatal. Por quê? Algumas decisões não estavam nesse sentido, estavam privilegiando o consumidor, óbvio, com base no CDC, só que não estava olhando para a situação econômica das empresas. Se todas os pedidos de cancelamento fossem determinados a devolução dos valores, certamente as empresas iriam quebrar. Não tem como. Ela deixa de faturar, ela tem que devolver o que recebeu, ela tem que pagar a operação. Empresas que já vinham vindo de algumas crises financeiras, em razão de altas de dólar, de baixa queda na bolsa. Para se ter uma noção, a maioria dos serviços hoje contratados pelas empresas aéreas, eles são feitos em dólar. Então, o contrato de leasing é feito em dólar, combustível é pago em dólar, as peças são todas importadas em dólar. Então, imagina, elas já vinham de uma crise com altas constantes do dólar, redução do preço de mercado das empresas e ainda mais a pandemia. Então, o governo falou, gente, a gente não pode perder as empresas aéreas, que é um serviço essencial. Além de prestar serviços comerciais, a gente foi até uma fala do ministro da Infraestrutura, salvo engano, na semana passada, ele falou, eu não tenho como fechar aeroporto. O mesmo aeroporto que recebe passageiros, ele recebe remédio, ele recebe órgãos, ele recebe diversas outras coisas que são essenciais para o funcionamento do país. Então, com a necessidade da intervenção estatal, no dia 18 de março, na última quarta-feira, salvo engano, a presidência da República editou uma medida provisória na qual ela estabelece que todos os pagamentos de contribuições devidas pelas empresas aéreas até o final de dezembro, então, aluguel de saguão de aeroporto, todas as contribuições feitas para a União, eles postergaram o pagamento até o final de dezembro. Então, foi um alívio momentâneo para as empresas, para elas tentarem manter um pouco o capital de giro. E, em relação aos consumidores, estabeleceu que os pedidos de reembolso eles poderiam ser devolvidos num período de até 12 meses. E, caso o consumidor aceitasse receber esses valores em crédito, eles estariam isentos das multas contratuais. Então, a contrário senso aqui, ele não fala exatamente, mas a contrário senso, diante desse terceiro inciso, quando ele aceita o recebimento em crédito, ele está isento da multa. Quando ele não aceita, o nosso entendimento é que ele ainda tem que pagar a multa. Então, surgiu uma dúvida nisso, é recente, tem uma semana essa MP, a gente não recebeu ainda nenhuma decisão liminar posterior, a gente tem recebido ainda decisões liminares, mas todas deferidas antes da MP. Creio eu que os juízes vão se atentar a isso, dificilmente eles vão determinar o reembolso integral para os passageiros sem a cobrança de multa. Então, a gente vai acompanhar isso, vai compartilhar com vocês. Só que, além disso, na última sexta-feira, dia 20, houve a reunião da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, junto com a Senacom, que hoje tem sido tocada pelo Luciano Tim, que, por sinal, tem feito um excelente trabalho lá, é o secretário nosso da Senacom hoje, o MP Federal e o MP do Distrito Federal. Eles assinaram um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com as empresas aéreas e a ABAR, que, em tese, eles se comprometeram ao quê? Nos casos de remarcação. Era mais ou menos o que eles já haviam, que já estavam fazendo. Nos casos de pedido de remarcação, eles vão aceitar, vão isentar de multa, com a ressalva de eventuais diferenças tarifárias para reagendamentos
de passagens para altas temporadas. Então, férias de julho, férias de dezembro, feriados, dia do feriado, anterior ao feriado e pós ao feriado. Então, considerando o mesma origem, mesmo destino, ele poderá remarcar sem pagar multa qualquer, com a ressalva dessas diferenças tarifárias para essas datas de alta temporada. Nos casos de cancelamento, as empresas vão poder disponibilizar o crédito do valor integral sem a cobrança de multa também e taxas a serem utilizados no período de 1 ano. Poderão ser cobradas diferenças tarifárias também. Então, vamos dar um exemplo concreto. Eu comprei uma passagem de Salvador para Manaus. Paguei R$3.000. Eu quero cancelar essa passagem. Não tenho mais interesse de ir para Manaus. Ok, eu vou te devolver R$3.000. Só que daqui 3 meses eu vou comprar uma nova passagem eu vou ter um crédito com a companhia, vou ter que comprar naquela companhia. Eu vou comprar de Salvador para Gramado, para o Natal. E essa passagem vai estar R$4.000. Eu vou pagar essa diferença de R$1.000. Eu vou ter um crédito de 3.000, só que eu vou pagar uma diferença de R$1.000. Justo, na minha opinião. E nos casos e também eles serão isentos de multa para esses casos. Nos casos de reembolso, da mesma forma que previu a medida provisória, as empresas poderão reembolsar. Naqueles casos, não quero crédito, eu não quero remarcar minha viagem, eu quero de fato meu dinheiro de volta. Ok, você vai ter seu dinheiro de volta, abatidas as multas e taxas contratuais, e esse dinheiro eu vou poder te devolver no período de 12 meses. Justo também, na minha opinião. Por quê? Com isso, a gente consegue minimizar a descapitalização das empresas nesse momento. A gente mantém alternativas para os consumidores. Eles conseguem não perder o dinheiro que eles colocaram para a compra daquela passagem, para aquele serviço, para aquela reserva de hotel, aquela reserva de pousada. Muitos podem estar perguntando, mas é justo isso? A gente está tratando de empresas grandes, o consumidor é vulnerável. Então, vamos trazer para o dia a dia para uma empresa menorzinha. Vamos pensar numa pousada do Guarujá, que é uma pousada familiar, que tem 12 quartos e todos reservados para os próximos finais de semana. A gente tem Páscoa, feriado para frente, férias de julho, tudo reservado. O cara contente lá, recebeu, os contratos previam pagamento de 50% na reserva e 50% no check-in. Ok, o cara estava lá, saudável financeiramente, conseguiram manter a sua família, uma pousada familiar. Chegou o coronavírus. Todo mundo ligando lá, eu quero cancelar, quero meu dinheiro de volta. E o cara não sabia o que fazer. Ele deu a mesma alternativa para as pessoas. Vamos fazer o seguinte, não vamos cancelar, eu entendo, não dá para vir, tem todo mundo que está em casa. Mas eu não consigo te devolver os valores. Vamos fazer o seguinte, eu te dou um voucher, você utiliza durante 1 ano, você contratou para julho, você vai poder utilizar até julho do ano que vem esse mesmo valor que você me pagou. É a mesma coisa. Se a gente não consegue fazer isso, as empresas quebram. E todas as empresas quebrariam. Imagina quantas pousadas a gente tem, quantos hotéis, quantas companhias aéreas, quantas companhias marítimas, quantas agências de viagem. Então, o governo ele pensou exatamente nisso. Vamos tentar manter a saúde financeira das empresas, postergando pagamentos, tentando uma alternativa plausível que não prejudique nem o consumidor, não prejudique nem as empresas. Então, a gente tem visto que isso tem sido bem aceito. As companhias aéreas, inclusive, têm feito campanhas. Se vocês entrarem no site, por exemplo, da ABAV, que é a Associação Brasileira das Agências de Viagens, eles estão com uma campanha lá que é adia. Então, não cancele sua viagem, adie ela. Vamos tentar manter esse equilíbrio das relações de consumo. A gente, naquele momento lá atrás, a gente até falou que lei utilizar nesse momento. Que lei? Eu uso o CDC, eu uso o Código Civil, eu uso a Constituição Federal. Na minha opinião, a gente tem que usar a lei do bom senso. E o que é o bom senso? Não, mas o bom senso não está na lei. Eu acho que está. O bom senso é a razoabilidade. Se a gente pegar, inclusive, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, ele fala da harmonização das relações de consumo. O que é a harmonização? É o equilíbrio. A relação de consumo ela tem que estar equilibrada. Por isso que, normalmente,
o consumidor ele é vulnerável nessa relação. Ele já começa hipossuficiente, ele começa um pouco abaixo. Então, o CDC vem para equilibrar essa relação. Só que hoje, no meu entendimento, essa relação ela começou um pouco já desequilibrada para outra parte, para as empresas, para os fornecedores. Então, a gente tem que ter uma forma de equalizar isso e utilizando o princípio da razoabilidade. Não faz sentido eu dar uma liminar para a empresa pagar R$500 por dia em razão de uma passagem de R$280, entendeu? Esse valor, queira ou não queira, ele já estava provisionado pelo consumidor. Se a viagem tivesse acontecido, ele teria pago normalmente. Então, isso não vai afetar, falando em linhas gerais, óbvio que não entrando caso a caso, na vida daquele consumidor, se ele está prestes a ser desempregado ou não, a perder o emprego ou não, mas pensando racionalmente, não vai afetar ele, essas duas outras parcelas. A companhia vai, porque não é só ele. A gente tem outros milhões de pessoas pedindo a mesma coisa. Então, se a gente partir desse princípio, que o consumidor é sempre vulnerável, sempre ele tem razão, a gente não consegue equalizar essa relação. Então, sim, a gente tem o bom senso na lei, a gente tem o princípio da razoabilidade. Então, o Estado percebendo essa crise, esse iminente colapso nas empresas, teve que agir, tanto com a MP, quanto com o TAC assinado com a Senacom. A gente percebe, eu vou até compartilhar com vocês, se alguém não teve acesso ainda ao TAC assinado, que nos próprios considerandos desse TAC, eles citam o iminente colapso que essas empresas estavam a enfrentar. Então, nos considerandos do TAC, ele fala, considerando o alto volume de pedidos de reembolso e remarcações sem custos, a baixa demanda por voos, redução de 70% estimada em 100% em breve, a volatilidade do câmbio, desvalorização do real frente ao dólar. Então, como a gente tinha falado, a maior parte dos contratos são feitos em dólar, contratos de leasing, os combustíveis, importações de peças. Então, em razão disso, que houve a necessidade da interferência estatal. Ao meu ver, da forma mais sensata possível. As empresas estão atuando para que os canais de atendimento estejam 100% online, as informações sejam precisas. E o que a gente prevê? Então, a gente trouxe todo o cenário, como começou lá em dezembro, quando a gente não tinha sequer a noção do que viria pela frente, a gente estava na negação, a gente passou ali para aceitação e depois para ação. A gente ainda está no momento de ação e não vai parar por aqui, pode ter certeza, por isso que eu disse que é incipiente a gente tentar lecionar sobre o tema ou falar alguma coisa concreta, porque pode ser que amanhã surja alguma outra coisa. A gente falou muito das empresas aéreas, só que certamente a gente vai ter mais para frente algumas medidas para as empresas hoteleiras de uma forma geral, pousada, hotel mesmo, de grande porte, hotel de pequeno porte. A gente vai ter alguma orientação ou alguma MP, alguma decisão nesse sentido para as agências de viagem, que queira ou não queira estão interligadas com todas essas outras empresas. Então, acho que o dia a dia vai nos mostrar qual que é o melhor caminho a ser seguido. O que fica para a gente de conselho? A gente possivelmente vai ter alta nos preços das passagens quando tudo isso acabar. Isso é inevitável. As empresas, apesar dessas interferências estatais, apesar de estarem agindo de alguma forma, o seu faturamento praticamente vai zerar. Então, a única forma de ela recuperar isso é conseguindo uma maior quantidade de valores futuramente. Então, o preço possivelmente vai aumentar. A gente vai ter provavelmente uma redução na quantidade de voos também, porque é uma possibilidade de você reduzir custo. E esperamos que não, mas pode ser que tenha um aumento no desemprego também nesse setor. Então, o que fica de conselho? A gente vai abrir para as perguntas ali daqui a pouco. Eu vou dar uma olhadinha. O que fica de conselho para os consumidores nesse momento? Conversem com as empresas. Se você tem um problema, entre em contato.
Vamos tentar resolver da melhor forma. Ah, não consegui falar hoje, o telefone estava ocupado. Pode ser que aconteça. Muita gente ligando ao mesmo tempo nesse momento de crise. A gente tem que tratar com uma situação excepcional. Pelo menos eu acho que a maioria daqui nunca viveu uma crise como essa. A gente teve a crise lá de 2008 dos bancos, mas, na minha opinião, não chega aos pés do que está acontecendo agora. É uma crise social, uma crise epidemiológica, que está afetando 100% dos setores, não é só o setor de turismo. A gente teve ontem um webinar a respeito dos impactos nas relações de trabalho. Então, é o momento da gente ter cautela, a gente manter a calma, é o momento de ficar em casa, vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, vamos seguir as orientações dos nossos líderes, não vamos deixar de trabalhar, que eu sei que apesar de estarmos em casa, a gente está tendo muito mais trabalho do que tinha, inclusive no escritório, na empresa. É o momento disso mesmo, de a gente refletir, a gente pôr a mão na massa, a gente agir para tentar, de uma forma muito mais breve, muito mais rápida, superar essa crise e sairmos dela muito mais fortes. Outro conselho, reserve seu patrimônio, evitem se descapitalizar nesse momento, evite fazer qualquer dívida que você consiga, é um momento de a gente guardar dinheiro. E um conselho para as empresas, mantenha seus canais de atendimento sempre abertos, de fácil acesso aos consumidores, robusteça seus canais de atendimento, é hora de a gente investir nisso, a gente precisa estar 100% online com eles, desde um telefone até um computador, um app, se a empresa tiver. Treine seus prepostos para que as informações sejam cada vez mais claras e objetivas. A gente precisa entender o que aquele consumidor quer. Então, por exemplo, o cara liga lá pedindo um cancelamento. Não, eu quero cancelar, quero cancelar, quero cancelar. Converse, tenta indicar alternativas que não sejam custosas para eles, mas que ainda sejam vantajosas para as duas partes. Você não prefere receber em crédito? Você não prefere adiar a sua viagem para um outro período ou não te cobro multa? Então, o diálogo nunca foi tão importante quanto nesse momento. Trate cada caso como único. Não é porque a gente tem uma MP, que a gente tem um TAC assinado, que a gente vai pegar o caso e colocar tudo na mesma caixinha. Não. Vamos analisar aquele caso, vamos ver se aquele consumidor, se é isso mesmo que ele está pedindo. É importante isso. E conte com parceiros de confiança. Acho que agir sozinho nesse momento não é legal. Procure associações, procure seus escritórios de advocacia, procure seus próprios parceiros, que hoje não são mais concorrentes, são parceiros nesse mundo que a gente está vivendo. Então, eu acho que ter parceiros de confiança é de suma importância nesse momento. Eu vou dar uma lidinha aqui, se o Wagner puder me ajudar, que eu não fui acompanhando o chat, para a gente tentar responder algumas perguntas. A gente já tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio Braga. Ele pergunta o seguinte: já existe algum TAC para hotéis? Ou pode ser utilizado o TAC das companhias aéreas para os hotéis? Tá. Pelo que a gente tem ciência, ainda não existe nenhum TAC assinado pelos hotéis, pelo menos a gente não toma ciência disso. Na minha opinião, por analogia, eu acho que sim, apesar de você não ter assinado aquele TAC, você não ter se comprometido com aquilo, eu acho que pela origem do TAC, por tudo que tem acontecido, eu acho que sim, você pode utilizar por analogia, começar a conceder créditos. Eu acho que parte muito da boa-fé da empresa, isso é bem visto pelo judiciário, pelos PROCONs, eu acho que sim. Mas se você faz parte de uma rede hoteleira, se você tem, eu acho que é importante você procurar a associação que te representa e ver como está caminhando isso. Mas eu acho que você pode sim utilizar como referência esse TAC. Boa. Temos mais uma pergunta da Verônica Petrelli. Ela fala o seguinte, Adriano: caso ela decida ir para o mesmo destino, mas porém em outra, fora de época, ainda que ela tenha pago uma eventual diferença de passagem, como é que fica isso? Ela pergunta isso porque, com a alta do dólar, a passagem dela provavelmente vai ficar mais cara, mesmo fora de época. Tá. O que previu o TAC? O TAC ele foi bem expresso a respeito das datas de alta temporada. Então, ele mencionou ali, mesmo origem, mesmo destino, sem pagamento de qualquer custo e diferença tarifária, desde que não seja em alta temporada. E alta temporada ele previu julho, dezembro e janeiro e feriados. Então, qualquer época diferente disso,
Pelo TAC, você não vai pagar nenhuma diferença tarifária, ainda que a passagem tenha aumentado em razão de flutuação do dólar, de volatilidade do câmbio, qualquer outro fator externo. Boa. Outro questionamento aqui da Verônica. A partir de qual mês as companhias aéreas estão indicando para que as pessoas agendem as novas passagens? Então, o TAC também ele previu isso, que ele vale das passagens adquiridas de 1º de março a 30 de junho, e o período para você remarcar a viagem é de 1 ano da data da sua viagem original. Então, eu contratei a viagem para 5 de março, eu posso remarcar ela até 5 de março de 2021. Então, as passagens adquiridas de 1 de março até 30 de junho, elas podem ser remarcadas. Ótimo. Tem agora o Vinícius Basso. As companhias aéreas estão aceitando negociar para voar no prazo de 1 ano da data da emissão? Exatamente. Da data de emissão, como eu respondia anteriormente. Temos mais um aqui, Vanessa Clemente. Opa. Se o país que você iria viajar fechou a fronteira, como fica a sua passagem? A empresa devolve o dinheiro, vai cobrar multas? Tá. É bom lembrar que esse TAC ele foi assinado apenas pelas companhias nacionais. Ele não foi assinado pelas companhias internacionais. Se o país que você foi viajar fechou a fronteira, você tem as mesmas opções de cancelar a passagem e pegar em crédito. As empresas internacionais que a gente tem percebido, elas estão partindo também para esse mesmo princípio. Ela te dá um crédito, você utiliza. Se a compra foi feita através de uma agência de viagem, é a mesma coisa. Eles estão partindo desse pressuposto. Vou te dar um crédito, você utiliza em outros serviços. Ah, não, eu quero reagendar. Você pode reagendar. É o que a gente está falando. A gente não sabe até quando vai isso. Só que pode demorar mais 1 mês, pode demorar mais 3 meses, pode demorar mais 6 meses. Se tiver fechado até daqui 6 meses, você vai ter mais 6 meses para reagendar. Então, pelo período de 1 ano. Boa. Fábio Friso. No caso de uma agência de viagem cobrar um RAV, né, remuneração da agência de viagem, na emissão de um e-ticket e um reembolso, temos como reembolsar o serviço executado? Tá. Na questão do reembolso, não, eu não aceito crédito, eu não aceito remarcar a minha viagem com isenção de multa. Nos casos que eu quero cancelar de fato, reembolsar meus valores, as multas contratuais elas continuam previstas, você tem que pagar por ela. Então você vai ter que remunerar esse serviço. O que vai ser devolvido para você vai ser o residual. Boa. Temos mais uma pergunta. João Augusto, a data de emissão é diferente da data de embarque? No caso, o crédito é para a data de emissão ou para a data de embarque? Eu acho que teve uma pergunta dessa. Eu lá atrás falei data de emissão, mas a verdade, a data que era a sua viagem originalmente contratada, você tem 1 ano para remarcar essa viagem. Então, eu contratei a minha viagem, era para 5/1/3, eu tenho 1 ano para remarcar essa viagem, até dia 5/3 de 2021. Entendi. Mais um detalhe, a pergunta do João. As outras companhias aéreas internacionais fazem parte da ABAR? Então não fariam parte do TAC? Isso. Quem assinou o TAC, até compartilhei com vocês, foi a Azul, a Gol, a TAM, tá aqui, ó. A TAM, a Gol, a Passaredo, a Azul, a MAP Transportes, que é lá do Amazonas, e creio que só essas. Então, elas estão comprometidas com o TAC. Como eu disse, a gente tem percebido que as companhias internacionais também têm seguido essa mesma política, de conceder crédito, de aceitar a remarcação mediante a cobrança de eventual diferença tarifária. Mas só essas empresas que estão comprometidas com o TAC.
Entendi. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Estamos aqui caminhando para encerrar o nosso webinar. Algumas perguntas que a gente não respondeu aqui agora, nesse webinar, a gente vai responder ela por e-mail. Quando vocês entraram, vocês se cadastraram, então a gente consegue fazer essa resposta para vocês através do e-mail diretamente, daí para começar a ter um canal de comunicação com o escritório. Então, o Adriano eu vou coletar todas as perguntas, vou encaminhar para o Adriano e o Adriano vai fazer essas respostas para vocês. Isso. Certo? Só para acrescentar um ponto que o TAC também alterou, que é importante, a gente sabe que o cenário está todo complexo e as empresas têm que agir rapidamente. Então, no cenário normal, qualquer alteração de voo que houvesse, as empresas elas tinham que avisar o consumidor com no mínimo 72 horas de antecedência do voo. Então, não, seu voo mudou da 1 hora para as 2 horas da tarde. Com no mínimo 72 horas, ele tinha que mandar um e-mail ali para o consumidor para avisar. Isso foi flexibilizado diante dessa crise. Então, agora passou para 24 horas. Então, teve uma alteração no seu voo, no prazo de 24 horas, você vai ser avisado. Entendi. Bom, gente, acho que é isso. Fechamos aí o nosso webinar. Amanhã a gente tem novos temas, a gente vai compartilhar com vocês esses temas nas redes sociais do escritório, convidando vocês para os temas de amanhã. Adriano, você quer deixar sua mensagem final? Eu acho que eu deixei alguns conselhos. O importante é isso, a gente manter a calma nesse momento, a gente tentar resolver da forma mais amigável possível o seu eventual problema. A gente tem em mente que fornecedor e consumidor não são inimigos, muito pelo contrário, um não vive sem o outro, o fornecedor não vive sem o consumidor não vive sem o fornecedor. Se não tiver ninguém comprando passagem, as empresas morrem. Se não tiver empresa para a gente voar, a gente vai se complicar também. Então, é importante isso, a gente manter esse diálogo, a gente tentar resolver da melhor forma, a gente tentar evitar esses cenários de tumulto judicial e só em último caso mesmo a gente tentar socorrer o judiciário. Bom, gente, legal, bacana, Adriano, obrigado. Acho que é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo aí despendido nesse webinar. Agora que vamos responder as perguntas que a gente tem aqui, mandaremos por e-mail de vocês, certo? Gente, muito obrigado. E amanhã teremos mais um webinar PG Advogados. A gente vai comunicar qual será o tema de amanhã, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia para vocês aí, boa semana. Obrigado.